Você pode me dizer, mas você nunca vai andar num caminho seu. De alguma maneira você sempre será influenciado de um jeito ou de outro, seja pelos livros que você lê, pelas pessoas que você fala, pelo histórico de vida que você tem. E eu concordo contigo. Eu acho que de alguma maneira todos nós estamos condicionados por vetores invisíveis. Na maioria das vezes, eu me incluo obviamente entre esses. Mas eu também acho que isso não deve ser argumento para que eu simplesmente me entregue a um fluxo irracional sem a possibilidade de me enxergar e de discernindo no caminho que tipo de vetores são esses, que tipo de condicionamentos são esses. Se eles existem, eu quero saber. Se de alguma maneira as minhas escolhas são motivadas por vetores invisíveis e irracionais, caramba, eu quero ter a visão de quais são, eu quero me expandir todos os dias, eu quero mudar minha perspectiva de olhar, eu quero saber como as coisas são, como a vida é. Eu quero enxergar para além das notícias, para além do senso comum, para além da visão religiosa. Eu quero saber como as coisas são de fato. Eu não quero ficar comendo fast food emocional, espiritual. Pelo contrário, eu quero, se for possível, os manjares e os banquetes reflexivos, existenciais, espirituais. E para isso eu preciso fazer essa viagem para dentro. Para isso eu preciso ter coragem de criar rupturas, de criar muitas vezes até desencontros com aquilo que durante a vida inteira eu pensava de maneira inquestionável em relação a isso ou aquilo. Olha, presta atenção nisso que eu vou falar e, por favor, não se assuste. Tudo pode ser questionado. Tudo pode ser questionado. Se você me diz, Deus não pode ser questionado, você não está falando de Deus. Você está falando do chefe da religião, porque chefes de religião ou de qualquer outra coisa, chefes, líderes no sentido pejorativo da palavra, esses não gostam de ser questionados. Esses gostam de ser obedecidos. E como eles se projetam na figura Deus, eles dizem, Deus não pode ser questionado. Agora, se Deus é tão maior do que se fala, do que se vende, do que se é, seria tão mesquinho ao ponto de dizer, olha lá aquela formiguinha, lá naquele planetinha, aquele serzinho, olha lá o João. Me questionou João, herege. João, sua vida será uma desgraça. João, você irá para o inferno. João, a minha ira recairá sobre você. João, esse ser humano que vive condicionado, blindado por si mesmo num planeta como esse, mas mesmo assim me questionou João. Te esmagarei com meu dedo de Deus. Não faz isso. Onde há amor, há espaço, há arejamento, há liberdade. Onde há amor, há inclusive espaço para questionamento. Caramba, se o meu filho daqui a pouco começar a me questionar e dizer, eu não sei muito bem, pai, se é isso ou aquilo, se você está dizendo... Eu sei que tem espaço, eu sei que tem um momento. Esse ano ele vai fazer 12 anos, está começando a entrar na pré-adolescência. Faz parte. Então não tenha medo de questionar nem Deus. Você sabe por quê? Porque a imagem também que nós alimentamos de Deus é uma imagem pré-concebida, é uma imagem cultural, é uma imagem religiosa. A gente acha que Deus é ciumento, é vingativo, é mau, é bom, é isso, é aquilo. E a gente não para contemplar Deus na vida. Deus está na vida, Deus está em mim, Deus está em você. Deus é. E a maneira que eu tenho para me relacionar com Deus é me relacionando com a vida, inclusive colocando nessa relação questionamento, dúvida. Quem é que cresce sem questionamento? Quem é que evolui sem dúvidas? Se fosse tudo tão absoluto, tão óbvio, a vida não seria esse mistério que é. E a vida é mistério, porque a vida reflete o que somos. Eu tenho a possibilidade de enxergar na vida o que me habita, o que eu tenho, o que eu sou. Isso é absolutamente individual, não existe um maniqueísmo necessariamente que nós tantas vezes tentamos projetar.
É preto, é branco, é certo, é errado, é bom, não é. A relativização muitas vezes faz parte do caminho. E o absoluto se expressa no fragmento, porque fragmentados somos. Então que haja espaço para questionamento. Eu não estou dizendo que a gente deve viver duvidando de tudo e de todos, porque quanto mais eu me abro para enxergar as coisas como são, e se isso vai projetando em mim dúvidas muitas vezes, por outro lado vai me aquietando também em respostas que tantas vezes não são respostas cognoscíveis, elas não se encaixam no meu intelecto e muito menos se desenham em palavras arquitetadas para construir explicações bem fundamentadas, mas se projeta no caminho, na pacificação, no vínculo, no amor, no olhar de quem olha para a vida e ainda que não saiba explicar, entende tudo. Ainda que não saiba dizer, aprendeu as lições que se projetam nos pássaros que voam, nas crianças simples, nos papos descomprometidos, nos papos livres, nos papos abertos entre pessoas que se respeitam, que se amam ou que se querem bem. Então tudo pode ser questionado. O Lula pode ser questionado, sim. O Fernando Henrique também. O Papa pode, claro que pode. Por que não? O pastor da tua igreja, o padre da tua igreja, por que não pode? Todo mundo, o Flávio, deve ser questionado. Você deve se questionar. Por que não? Por que não? É a nossa insegurança que nos torna soldadinhos na defensiva, dizendo que isso não pode, vai aprender, vai estudar antes de falar de fulano, de ciclano, antes de falar disso ou daquilo, seu herege. É o nosso medo falando. Tudo está aberto a questionamento. Tudo. O mundo, a vida inteira, é uma vida de possibilidades. E nós só vemos 2 ou 3 possibilidades condicionadas a isso ou aquilo. Só. Existem bilhões de possibilidades para tudo. A gente só vê uma. Eu estou falando tudo, eu não estou falando só espiritualmente, eu estou falando politicamente, socialmente, individualmente, profissionalmente, tudo, academicamente. Tem muitas. Nós só vemos 1 ou 2. Tudo que nós sabemos é muito pouco. Seja você especialista no assunto que for, neurociência, tudo que você sabe de neurociência é nada. Por mais que a neurociência esteja evoluindo, a tecnologia que nós temos e que nós conhecemos é pequenininha, perto das bilhões de possibilidades que tudo traz. O seu conhecimento filosófico, intelectual, acadêmico, você pode ser especialista, PhD, doutor, formado em Harvard, mesmo assim, é pequenininho. A gente não sabe quase nada. E o maior sinal de quão pouco esse ou aquele sabe é a sua necessidade de se afirmar absoluto no seu conhecimento. Quanto mais eu acho que eu aprendi tudo, mais claro fica que eu nada sei. Então, se a vida é assim, aberta ao conhecimento, todos nós, absolutamente todos nós, estamos aqui aprendendo. Absolutamente todos nós, o mais sábio dos sábios, também está aqui para ser humano, para ser amor, para aprender. Então estejamos abertos, inclusive no questionamento pacificado da vida, na visão de criança. Por isso que eu gosto tanto das crianças, que olham para a vida com ar de mistério, que pegam uma pedrinha e falam, olha uma pedrinha, uma concha, uma folha, e é assim. A gente passa pelas pedrinhas, pela concha, pela folha, pelo milagre da vida, né? Isso é um milagre, a gente está num corpo, isso é sensacional. Eu às vezes fico olhando para as pessoas e tentando observá-las e perceber nessas pessoas, inclusive em mim mesmo, um boneco de carne, uma composição química, ossos que se mexem, pele, cordas vocais que vão se movimentando e produzindo voz, língua que articula as palavras, uma combinação inconsciente de funções químicas, funcionalidades biológicas que vão fazendo aquele corpo se movimentar, falar. Isso é um milagre. E ainda tem uma consciência que se projeta para além do corpo, da palavra, da percepção, e que consegue se estender e tocar o outro em amor, em vínculo, em compartilhamento de olhar, em doação, em entrega. Caramba! O que é isso, né?
E a gente não se impressiona, a gente se impressiona com a Disney, a gente se impressiona com a festa de Réveillon em Copacabana. É isso que nos impressiona, é isso, infelizmente. Mas enfim, que a gente, pelo menos nós aqui, nesse grupo aqui na rádio, né, nós somos um grupo agora aqui conversando, pelo menos esse grupo tenha essa prerrogativa de serem questionadores, por que não? De duvidarem, por que não? E de estarem em paz com isso. E de não se colocarem numa região de cobrança absurda, de culpa porque duvida, de culpa porque quer saber, de culpa porque entende que a vida é muito mais do que o pastor diz, é para ser assim, o padre diz, o mestre diz, o papa diz, o sei lá quem diz. É mais do que o político diz, é mais, é bem mais. Os pássaros sabem, nós ainda não. O bicho do alface sabe, nós não. As crianças sabem, mas um dia esquecerão. Que nós possamos, no caminho, nos lembrarmos. Só isso. A gente não precisa de nada grandioso, de nenhuma grande revolução, ideia quântica, filosófica. Não, a gente só precisa se lembrar. Se lembrar o caminho de casa. A casa que somos. A casa que vive em nós. A casa de Deus.